Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: no último ensaio, o Flamengo joga muito bem e o Palmeiras patina de novo. E o Abel entregou os pontos no Campeonato Brasileiro? É isso mesmo? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre Flamengo 3, Bragantino 0, vamos falar sobre Palmeiras 0, Fluminense 0 e também toda a repercussão após esses jogos. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo. Tem o link para você ir lá na página da Golcase, porque a Golcase tá neste mês de novembro em Black Friday. Isso quer dizer que todo o site com desconto de até 70%. Além desse desconto da Black Friday de até 70% em vários produtos, você tem desconto adicional com o cupom GOLVSR, que é o cupom aqui do canal do VSR. E aí, usando a Black Friday mais o desconto do cupom GOLVSR, você vai comprar produtos de uma qualidade absurda por muito pouco. Além disso, são produtos oficiais dos principais clubes do Brasil, como aqui estão os produtos no meu cenário, ó. Tem aqui capinha de celular, você compra uma, leva duas. Tem aqui várias promoções no copo Vibe, na garrafa Fresh. Então assim, vai lá no site da Golcase, direto no QR Code que tá na tela, ou indo no primeiro comentário fixado, clicando no link e colocando o cupom GOLVSR, porque qualquer produto oficial que você compra do seu clube, ainda vai uma grana. A Golcase manda uma parte desse valor para os cofres do seu clube, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui início da tarde de domingo, depois de na noite de sábado, uma rodada muito importante e que pode ter sido decisiva para a disputa do título do Campeonato Brasileiro. Para o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, essa disputa já acabou. E eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo. Mas para quem não acompanhou, o Flamengo recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 3-0 numa atuação muito boa. E isso vai ser tema de debate aqui nesse vídeo. E o Palmeiras recebeu um time mesclado do Fluminense. Não era nem o time titular, era um time misto, podemos dizer assim. Alguns jogadores machucados, alguns jogadores preservados, e o Palmeiras não conseguiu sair do 0-0, mais um jogo em que o Palmeiras deixa pontos jogando dentro de casa. E se você observar num geral, o Fluminense produziu até mais do que o Palmeiras para vencer. E com a soma, com a combinação desses dois resultados, aqui está a tabela que eu peguei lá no app do Flash Score, com a combinação desses dois resultados, a gente tem o cenário de que o Flamengo abriu 4 pontos de vantagem para o Palmeiras. Aqui a tabela, o Flamengo tem 74 pontos, o Palmeiras tem 70 pontos, ambos já jogaram 35 vezes, ou seja, faltam 9 pontos em jogo, e aí mais atrás ficou para trás o Cruzeiro, que ainda joga 4 vezes e tem 65 pontos. Com esse cenário, o Flamengo pode ser campeão já na próxima rodada. Na próxima rodada, o Palmeiras viaja até Porto Alegre para jogar contra o Grêmio e o Flamengo viaja até Belo Horizonte para jogar contra o Atlético Mineiro. E o Flamengo pode ser campeão de fato caso vença o Atlético Mineiro e o Palmeiras perca para o Grêmio. Tem um segundo cenário que é, se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro e o Palmeiras empatar com o Grêmio, o Flamengo vai abrir 6 pontos de vantagem, faltando 6 pontos a serem disputados, vai abrir 2 vitórias, no caso 23 vitórias a 21, e a distância de saldo de gols do Flamengo é imensa. O Flamengo, nesse momento, tem saldo 50, 73 gols a favor, 23 contra, e o Palmeiras tem saldo 29. Então, se o Flamengo contra o Atlético Mineiro ganhar o jogo e o Palmeiras empatar com o Grêmio, o Flamengo praticamente já é campeão brasileiro. Ele só não seria campeão brasileiro se ele perdesse as últimas 2, o Palmeiras ganhasse as últimas 2 e nesse balanço o Palmeiras tirasse 22 gols de saldo de diferença. Então, futebolisticamente falando,
Se acontecer, se o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro e o Palmeiras não ganhar do Grêmio, é certo que a gente pode dizer que, futebolisticamente falando, o Flamengo já será o campeão brasileiro e já nesse cenário viajaria para Lima para a final da Libertadores já campeão brasileiro, né? Ou de fato, se o Palmeiras perder, ou futebolisticamente falando, né? O Palmeiras não vai tirar 22 gols de saldo em 2 jogos, mesmo que o Flamengo perca as duas, né? Perca pro Ceará em casa e pro Mirassol fora, o Palmeiras não vai tirar 22 gols de saldo, então o Flamengo seria campeão brasileiro. Esse é o cenário do que aconteceu. Vamos falar dos jogos. Esses possivelmente eram as últimas partidas de Flamengo e de Palmeiras jogando 100%, jogando com a corda esticada, antes da final da Libertadores. Final da Libertadores é no próximo sábado, dia 29, e existia já, antes da rodada de ontem, um cenário em que Flamengo e Palmeiras jogassem com times muito mexidos na terça-feira, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e contra o Grêmio em Porto Alegre. Então, é normal, por exemplo, no ano passado isso aconteceu também, né? Antes deles viajarem, eles tiveram que entrar em campo, Palmeiras e Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético poupou, o Botafogo não poupou porque ele estava disputando o título com o próprio Palmeiras. Mas normalmente, quando isso acontece, esse último jogo antes da decisão da Libertadores, você dá uma mesclada ou joga com o time reserva. Então ontem era o último ensaio para os dois antes da final da Libertadores. E nesse ensaio a gente viu um Flamengo voltar a jogar muito bem. O Flamengo jogou muito bem ontem. Teve voltas importantes, é verdade, né? Teve a volta do Varela e tá hoje claro que há um abismo de condição do Varela para o Emerson Royal. Teve a volta do Danilo, o Léo Ortiz continua sendo preparado para possivelmente jogar contra o Palmeiras na final da Libertadores ou está disponível no banco para entrar. Mas ontem jogou a dupla de zaga que mais experiente, tirando na ausência do Léo Ortiz, a dupla de zaga mais experiente, né? Danilo e Léo Pereira. Alexandro jogou também. No meio-campo, o Jorginho voltou, né? Pulgar e Saúl estavam suspensos, então o Jorginho jogou ao lado do Everton Araújo, que fez um excelente jogo. O Everton Araújo é um jogador que alguns torcedores do Flamengo cobram demais e às vezes até atrapalham, mas num geral, para um jogador jovem, para um jogador que está adquirindo rodagem, acho que ele tem feito um bom ano. E ontem ele jogou muito bem ao lado do Jorginho, recuperando bolas. E do meio para frente, jogou Carrascal e Arrascaeta, Carrascal mais à direita, Arrascaeta jogando por dentro, ora sendo um segundo atacante ao lado do Plata, ora trabalhando como um 10, e na esquerda jogou o Cebolinha, e que talvez já indique alguma coisa para a partida de Lima, né? Para a final da Libertadores. O Cebolinha vem e manteve o crescimento que ele teve nos últimos jogos, jogando muito bem e inclusive participando de vários lances de perigo. O único que talvez tenha destoado ontem foi o Plata, não à toa, merecidamente substituído no intervalo para a entrada do Bruno Henrique. E nesse último ensaio antes da final, o Flamengo, considerando, não sei qual o time que o Flamengo vai botar contra o Atlético Mineiro, o Flamengo jogou muito bem, voltou a jogar muito bem, né? Dominou completamente o Red Bull Bragantino no primeiro tempo. O Red Bull Bragantino teve uma ou outra escapada na etapa inicial e o Flamengo dominou a posse, com o Danilo e Léo Pereira, uma saída de bola muito mais tranquila desde a defesa, com o Jorginho aparecendo, uma circulação de bola muito mais ágil e muito mais rápida no meio, e assim o Flamengo teve várias oportunidades no primeiro tempo. O Cleiton fez uma defesa monumental numa cabeçada do Varela, algumas outras finalizações, o Arrascaeta finalizou uma sem tanta força, enfim, o Flamengo teve muitas oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo, o Red Bull Bragantino teve a sua melhor chance num lance depois que o... Qual é o nome dele aqui? Que o Hurtado ganhou pela ponta, pela direita, foi no fundo, cruzou para trás, o Danilo ia fazendo um gol contra e o Rossi salvou. Essa foi a melhor chance de gol do
do Red Bull Bragantino, e a partir daí o Flamengo passou a mandar e aí fez 3-0 num espaço curto de tempo, né? O primeiro gol saiu aos 5 do segundo tempo, o gol do 3-0 saiu aos 17. Então, num espaço de 12 minutos, num espaço de 22 minutos, o Flamengo fez 3-0. Arrascaeta aos 5 do segundo tempo, numa saída errada horrorosa do Juninho Capixaba. O Jorginho estava subindo a pressão, estava exatamente na linha de passe do passe errado do Capixaba. Já de primeira acionou o Arrascaeta. Arrascaeta deu um traço no Pedro Henrique, deixou o Pedro Henrique no chão e bateu no canto do Cleiton. 14 minutos depois, o Jorginho fez 2-0 num pênalti cobrado à la Jorginho, numa jogada que foi originado o pênalti com o gol numa jogada do Cebolinha. Impressionante a jogada do Cebolinha, né? Entrou, deu uma caneta no jogador pela esquerda, depois entrou na área, cortou para dentro, bateu. Aí o jogador o Gustavo Marques, não era o Gustavo Marques não, mas um dos jogadores do Red Bull Bragantino tava com o braço assim, a bola foi no braço dele. Pênalti, o Jorginho fez 2-0 e 8 minutos depois, uma bola em que o Arrascaeta tava com muita liberdade na entrelinhas ali. Ele deu a bola pro Bruno Henrique, nas costas da zaga, o Bruno Henrique entrou pela direita, bateu firme cruzado para fazer 3-0. Então, uma partida muito boa, que indica coisas muito interessantes para a final em Lima. Recuperação do Jorginho, Varela tem que ser titular na lateral direita, muito mais consistente nas duas metades do campo, e apontando com Cebolinha, ganhando essa batalha aí com o Samuel Lino, né? Então, e aí, como não tem Plata suspenso e como não tem Pedro machucado, deve ser o Bruno Henrique lá na frente. Então, o último ensaio do Flamengo antes da final de Lima foi um excelente ensaio. Tem duas coisas que eu queria falar desse jogo. Na minha interpretação de arbitragem, foram 2 erros muito graves no jogo, para mim. 2 erros. O Carrascal deveria ter sido expulso numa entrada no Fabinho, que ele... É aquela situação, aliás, que ficou muito em voga, né? Ficou muito constante recentemente, que sem querer também é falta. Sem querer também é falta. O Carrascal tem uma jogada pela direita, ele tenta dar uma pedalada e quando ele dá uma pedalada, ele levanta a perna para dar uma pedalada. E aí, quando a perna dele vai ao solo de volta, ela vai direto no joelho do Fabinho, jogador do Red Bull Bragantino. E teve força, teve trava. Para mim é lance para cartão vermelho. O árbitro não marcou no campo, estava meio distante e o VAR não chamou. E para mim é pênalti do John com o chute não, com a joelhada na cabeça do Cebolinha. Então tem um lance de disputa de bola, o Cebolinha tá indo com a cabeça, o John pula para dar um chute meio no ar assim para tirar a bola, ele joga a bola. Ele joga a bola e depois de jogar a bola, o joelho dele, depois de chutar a bola, o joelho dele vai na cabeça do Cebolinha assim. Foi sem querer? Foi. Ele teve a intenção de agredir? Não. Mas hoje, um contato desse na cabeça está pactuado que esse lance é pênalti. Você está assumindo o risco ao levantar o pé desse tamanho de pegar na cabeça de um adversário, e pegou na cabeça com força, não foi assim só um toque, pegou com força. Então, para mim, 2 erros graves no primeiro tempo. O Carrascal deveria ter sido expulso e era pênalti no Cebolinha, na ação do John. Então, para mim, a arbitragem errou nesses 2 lances, e para mim 2 lances graves. Era pro VAR ter chamado nos 2, na minha interpretação, e o VAR não chamou. No fim, ótima atuação nesse ensaio do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. No outro lado, tem o Palmeiras recebendo o Fluminense no 0-0. O Fluminense, que tinha vencido o Flamengo por 2-1 num excelente primeiro tempo, repetiu o ótimo primeiro tempo contra o Palmeiras no Allianz Parque. E era um Fluminense muito mexido. Muito mexido. Tô deixando aqui, que eu peguei lá no Flash Score, o time do Fluminense que entrou em campo. Fábio, Samuel Xavier, tem aí 2 titulares. Inácio, outro titular. Aí, Thiago Silva foi poupado.
controle de carga, sintético e tudo. Entrou o Thiago Santos. O René não jogou também. E o René também foi poupado. É isso? Poupado ou estava suspenso? Poupado, né? E aí também não entrou o Fuentes, entrou o Freitas pelo lado esquerdo, né? Talvez ali para ajudar na marcação do Alan e tudo. Aí no meio campo, Martinelli como volante, o Nonato ajudando ele e Lima. O Lúcio Acosta estava machucado. Nas pontas, Serna e Canóbio. E na frente, o Everaldo. Os três da frente são os titulares, ou pelo menos são os caras que normalmente têm jogado. Então eram dois jogadores, era um time misto do Fluminense. E o Fluminense jogou melhor que o Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo, segundo tempo muito equilibrado. Se a gente vai às estatísticas desse jogo aqui, deixa eu só pegar aqui as estatísticas lá no Flash Score. Olha aqui, estatísticas. Finalizações totais, 18 do Fluminense, 14 do Palmeiras. Finalizações no gol, 4 do Fluminense, 2 do Palmeiras. Chances claras, 2 do Fluminense, 1 do Palmeiras. Escanteios, 7-6 pro Palmeiras. E olha que o Palmeiras começou a jogar bola na área de tudo que e aí joga bola na área, gera mais escanteio. O Fluminense jogou melhor que o Palmeiras com um time misto, com o Palmeiras completo dentro de casa, né? Ou completo dentro do que poderia, né? Porque o André estava suspenso. Então, assim, foi uma partida muito, muito boa do Fluminense. Muita gente supondo ou imaginando que o Fluminense iria entregar para prejudicar o Flamengo, só que o Fluminense está brigando por vaga direta na Libertadores. E o Botafogo já tinha vencido na rodada. O Fluminense entrou para fazer a parte dele. Inclusive, tem uma cena curiosa depois do jogo, que a torcida do Palmeiras estava xingando o Fábio, dizendo, porra, era para vocês terem entregue o jogo, o Flamengo ganhou, o Flamengo vai ser campeão brasileiro por causa de vocês. Aí o Fábio virou para ele e falou, nós ganhamos do Flamengo, nós fizemos a nossa parte, vocês não ganharam do Santos, vocês empataram com o Vitória. E vai botar a culpa no Fluminense? O Fábio mandou a real, né? O Fábio mandou na lata do torcedor do Palmeiras lá atrás do gol lá. A gente fez a nossa parte, a gente ganhou do Flamengo rodada passada. Vocês não ganharam do Vitória dentro de casa, vocês perderam pro Santos no Clássico. Então, assim, o Fábio mandou a real, deu um choque de realidade ali nos torcedores do Palmeiras que achavam que o Fluminense ia entregar o jogo. Não só não entregou, como se tivesse que ter um vencedor, o vencedor teria que ser o Fluminense, porque jogou melhor que o Palmeiras. E aí isso deixa claro o estado, a queda de produção do Palmeiras. Repito, você teve um miolo ali do campeonato, quando o Flaco Lopes e o Vitor Roque começaram a se entender, começaram a jogar como uma dupla de ataque, que o Palmeiras chegou a jogar o melhor futebol do campeonato. Você teve ali um período de 10 jogos, em que o Palmeiras jogava muito bem. E isso foi definhando. E isso foi diminuindo. E o Palmeiras vem de alguns jogos horrorosos. Alguns jogos em que o Palmeiras não tem a mínima construção ofensiva para gerar alguma coisa, para desequilibrar o sistema defensivo. Foi assim com o Vitória. Foi assim com o Santos, especialmente no primeiro tempo. Santos, no segundo tempo, o Palmeiras jogou até melhor que o Santos, mas no primeiro tempo. E ontem a mesma coisa. A sensação que você vê é que o Palmeiras está desesperado para fazer um gol. Mas não é que ele fala, como é que vai fazer o gol? Não importa, vamos para cima para tentar fazer o gol de qualquer jeito. Palmeiras no segundo tempo, com 3 minutos do segundo tempo, estava cruzando bola da intermediária. Sabe aquela bola que você passa 3 passos do meio campo e você fatia para dentro da área? Com 3 minutos do segundo tempo. Quanto Vitória, reta final do jogo, o Gustavo Gomes jogou 30 minutos como centroavante. No final do jogo era Murilo e Gustavo Gomes dentro da área para fazer o gol contra o Vitória. E ontem, bola rifada o tempo todo para dentro da área. Especialmente a partir do segundo tempo. E o jogo apoiado, o jogo de 1-2, a passagem do lateral, o Veiga entrando para tentar centralizar uma jogada. Ontem não tinha o Andrés, né? E assim, nada funcionando. Ontem, o cara mais produtivo do Palmeiras, e talvez o único que deu até pena, assim, de tanto que ele estava jogando, entre aspas, sozinho, foi o Vitor Roque. O Flaco Lopes ontem,
lembrou os piores momentos do Flaco Lopes com o Palmeiras, com a camisa do Palmeiras. Um jogador querendo a todo momento tá enfurnado na área, se projetando dentro da área, e aí não recebia a bola. Quando voltava para receber a bola, que ele quis ser herói 2 vezes. Uma vez no primeiro tempo, que ele faz uma jogada, beleza, a jogada é linda dele, que ele começa a arrancar do meio campo. Mas ali ele tinha dois jogadores, um de cada lado. Ele tinha Sousa aberto na esquerda, tinha Alan aberto na direita, e ele tentou ser herói e finalizou. O chute saiu mascado, se eu não me engano. E no segundo tempo a mesma coisa. Depois de um bate e rebate, a bola sobra para ele na intermediária, o Vitor Roque estava passando pela esquerda, ele quis chutar e chutou mal. Então assim, Flaco Lopes querendo ser herói. Nada funcionou pro Palmeiras ontem. E o 0-0, acho que é um resultado. O Palmeiras vencer esse jogo ontem seria muito injusto. E se tivesse que ter um vencedor, para mim tinha que ser o Fluminense, que mostrou, mesmo com o time reserva, um futebol muito mais solidário, um futebol muito mais consciente. Zubeldia falou isso na entrevista, que sai do jogo, sai do Allianz Parque, lamentando o Fluminense não ter vencido o jogo. E ainda mais que o Botafogo tinha jogado antes, contra o Grêmio tinha vencido, então o Fluminense ficou um pouco para trás na briga pela vaga direta, né? Nesse momento a vaga direta são os 5 primeiros, o Botafogo tem 58, o Fluminense tem 55, e o Fluminense ainda pode ser ultrapassado na rodada pelo Bahia, que tem 53. Então, mas partida muito, muito digna do Fluminense, não teve nada de entregar nem nada, e uma partida boa até. Uma partida em que o Fluminense merecia, poderia até ter vencido o jogo. E aí, para fechar o vídeo, vamos falar da entrevista do Abel. E a entrevista do Abel, para mim, é inaceitável, né? Você ter um treinador do Palmeiras, no ano em que o Palmeiras mais gastou dinheiro com reforço, ele ir para a entrevista coletiva com 9 pontos ainda a serem disputados e ele dizer que o Palmeiras já perdeu o campeonato, para mim é inaceitável. Ah, mas isso pode ser jogo de cena. Beleza, pode ser jogo de cena, talvez até seja, mas você dizer isso textualmente, para mim é inaceitável. A gente tá falando de um dos maiores clubes do Brasil, de um dos maiores clubes do continente e do mundo. Você tá falando do Palmeiras. Você ir para a entrevista coletiva e dizer o título, nós disputamos o título, mas já o perdemos. E depois ainda falou, repito, nós o perdemos, não fui eu que perdi. Perdemos todos. Querendo dizer, o coletivo perdeu. Para mim, isso é inaceitável. Você jogar a toalha assim, você entregar os pontos assim, é inaceitável. Você poderia até jogar a responsabilidade pro outro lado, e isso todo mundo faz no futebol. Dizer, olha, agora o Flamengo tá com a faca e o queijo na mão, o Flamengo agora tem muita chance de ser campeão, tá muito mais voltado pro Flamengo do que pro Palmeiras. Agora, você dizer, entregamos o título, perdemos o título, não tem mais disputa, para mim isso é inaceitável, inaceitável. E depois as narrativas normais de Abel Ferreira, né? As narrativas normais de Abel Ferreira dizendo, quando acabar o campeonato eu vou dizer o que foi esse campeonato. Por quê? Diz agora, ué. Por que você vai esperar acabar o campeonato? O campeonato não acabou pra você? Você acabou de dizer que o campeonato acabou pra você, pro Palmeiras. Que o Palmeiras já perdeu o título. Por que você não diz agora? Isso é narrativa. O Abel é mestre em criar essas narrativas e ele está fazendo claramente uma narrativa para desqualificar o título, que segundo ele já é do Flamengo, né? E se ele fizer isso vai ser bem jocoso, né? Porque se você considerar a quantidade de pontos que o Palmeiras ganhou com erros de arbitragem, você vai ver que, de fato, não se sustenta isso. O Flamengo também teve muitos erros de arbitragem a favor do Flamengo. E teve também muitos para o Palmeiras. Muitos para o Palmeiras. Inclusive, o maior erro do campeonato é um erro a favor do Palmeiras, né? Então, essa narrativa do Abel, aqui não cola. Aqui não cola. Eu sei muito bem o que ele está fazendo. Ele trabalha com essas narrativas e de dizer, eu vou dizer no fim do campeonato. Bota a cara, fala agora. Fala logo, o campeonato não acabou? Você acabou de dizer que o campeonato acabou. Então, para mim, inaceitável. Inaceitável. E ontem o Abel também foi perguntado se esse foi o último jogo dele
comandando o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Por quê? Porque o Palmeiras não joga mais em casa neste Campeonato Brasileiro. Os 3 últimos jogos do Palmeiras no Brasileirão serão fora de casa, né? Grêmio em Porto Alegre, Atlético Mineiro em Belo Horizonte e Ceará na Arena Castelão. Então, e aí ele disse que não ia falar, que sobre o futuro ele vai falar depois. Então fica aí essa questão aí, lembrando, o Palmeiras quer renovar com o Abel até 2027. Segundo o Anderson Barros falou, que é o diretor de futebol do Palmeiras, ele falou em alguns momentos que estava, no entendimento do Palmeiras, estava muito bem encaminhado, e agora é preciso ver o que vai acontecer. Não sei como vão, o Felipe Luiz e o Abel não quiseram projetar muito como seus times estarão para os jogos de terça-feira, né? E, outra coisa, o Abel disse que o campeonato acabou porque depois o Flamengo abriu 4 pontos e depois da Libertadores ele vai ter que jogar em 2 dias depois. Ele falou que é impossível mobilizar, mas isso é a mesma coisa pro Flamengo. Palmeiras e Flamengo têm rigorosamente a mesma ordem de jogos, o mesmo calendário de jogos já há 2 ou 3 rodadas. Inclusive, quando os dois tiveram desfalques de data FIFA, os dois tiveram 7 desfalques de data FIFA. Então, assim, a mesma realidade que ele está falando é a realidade do Flamengo também. O Flamengo vai jogar a final da Libertadores em dia 29 e dia 3 entra em campo contra o Ceará. O Palmeiras, dia 3, entra em campo contra o Atlético Mineiro. Então, assim, ele transformou dentro dessas narrativas como se esse calendário massacrante, e é massacrante, fosse exclusividade do Palmeiras. Não, o competidor dele, ou pelo menos o até então competidor dele, porque segundo ele não tem mais competição, inaceitável um treinador do Palmeiras falar isso, ele tinha o mesmo calendário que ele tinha as mesmas dificuldades que o time dele. Então, voltando aqui, nem o Felipe Luiz, nem o Abel, nenhum dos dois quis projetar muito os jogos de terça-feira. Grêmio na Arena do Grêmio para o Palmeiras, Flamengo na Arena MRV, Atlético Mineiro na Arena MRV para o Flamengo. E aí tem que ver o que vai ser feito. Se, pela palavra do Abel, a não ser que ele esteja blefando totalmente, e que é bem possível, o Palmeiras, imagino que vá com um time reserva contra o Grêmio. E aí, e o Flamengo, eu não sei qual time o Felipe Luiz vai colocar contra o Atlético Mineiro, na terça-feira, tendo a final da Libertadores no sábado. Alguns jogadores que são muito importantes para o Flamengo, tipo Jorginho, tipo Arrascaeta, Alexandro, talvez mereçam ser poupados. O próprio Felipe Luiz falou que no elenco do Flamengo tem jogadores que não conseguem jogar 3 jogos num espaço de 7 dias, que seria exatamente o que iria acontecer, né? Jogou quarta, jogou sábado, jogar terça. Então, num espaço de 7 dias, você entrar em campo 3 vezes. Então, ele disse que mesmo que não houvesse final de Libertadores no sábado, ele já teria que poupar alguns jogadores na terça. Então, tem que ver. Eu acho que Jorginho e Alexandro são jogadores muito importantes. Eu acho que esses caras não deveriam jogar, pensando nisso. A dupla de zaga talvez não devesse jogar, porque a gente não sabe como vai estar o Léo Ortiz. Léo Ortiz está sendo preparado para tentar jogar na final. Então, assim, só que da dupla de zaga hoje que está disponível, Danilo e Léo Pereira, para a dupla que jogaria, Cleiton e João Vitor, há uma diferença muito grande, né? No ataque, já que o Plata está suspenso, eu acho que não deveria jogar o Bruno Henrique, hipótese nenhuma, porque hoje o atacante que o Flamengo tem para jogar na final de sábado é o Bruno Henrique. Então você tem ali alguns jogadores. Talvez o Cebolinha vai ser titular, colocar o Lino nesse jogo. Então acho que tem coisas a serem mexidas ali, e o Felipe Luiz disse que vai começar a trabalhar isso a partir de amanhã, a partir de amanhã, né? No treino de amanhã. Esse é o ponto. O campeonato fica agora bem favorável ao Flamengo, 4 pontos de vantagem, faltando 9 rodadas, ainda mais com o líder, o comandante do outro lado, dizendo: entregamos o campeonato, perdemos o campeonato. Uma postura que eu considero, você pensa diferente, ok, aqui é um espaço democrático, eu considero inaceitável. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários.
No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Você vem no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está na tela para ir na página da GoCase e comprar o seu produto oficial do seu clube. Vai assistir a final da Libertadores como? Quer uma bebida geladinha? Compra aqui, ó. Copo térmico, copo Vibe térmico com tampa. Tem a sua garrafa térmica também para manter a sua bebida geladinha. Se for a bebida quente, mantenha a bebida muito quente. Capa de celular, compra uma, leva duas. Tudo isso na Black Friday da GoCase. Até 70% de desconto. Com o cupom GOVSR você tem desconto adicional. Só vir no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está na tela. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.